Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos muito de segurança, política e muito mais. Tudo isso você acompanha agora no programa da Hora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora dessa sexta-feira. E comigo na bancada hoje tem a companhia do Dr. Cícero Roberto. Tudo bom, Cícero? Boa tarde, tudo bem? E juntamente comigo, a presença do nossa carteira cativa de toda sexta, Dr. João Malta. Eis-me aqui. Hoje o programa promete pegar fogo. Você que está em casa, ó, bota o prato de comida na mão, desliga lá o fogão para a panela não queimar. Senta aí, você, pai, menino, cachorro, gato, periquito, e vamos assistir o Da Hora, que hoje vai pegar fogo. É isso. E vamos começar falando de segurança, pois a segunda etapa do julgamento da chacina do Curió iniciou nesta terça no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. Ao todo, foram escolhidos 7 integrantes para o júri popular. O primeiro dia da segunda etapa do julgamento contou com o relato dos sobreviventes da chacina, que aconteceu em novembro de 2015 e vitimou 11 pessoas na Grande Messejana. No novo julgamento, 8 policiais militares acusados de participação no crime serão julgados por omissão do dever de agir. Na primeira etapa do julgamento, em junho deste ano, 4 policiais tiveram penas que somam mais de 1.000 anos de prisão. Já a terceira etapa do julgamento está marcado para o dia 12 de setembro, com mais 8 policiais acusados de participação da chacina. O caso tem um total de 30 réus. Então a gente está acompanhando as imagens aqui que... Tive lá olhando, tive lá assistindo parte do júri. Sim. E eu vou ser sincero com você e com o amigo Cícero. Eu fiquei preocupado porque quem coloca a bunda ali naquela cadeira no Tribunal das Lágrimas está sempre muito preocupado com uma condenação. E aí eu não quero entrar no mérito de esses jovens que foram chacinados, e aí todo o meu respeito, né, todo o meu luto à família dos jovens que morreram. Mas eu fiquei preocupado, como advogado que sou, e acredito que o doutor Cícero também esteja, com o rito processual que está sendo implementado no Tribunal do Júri. João Malta e Cícero, vocês poderiam recapitular para quem, porque faz muito tempo, e quem não tem a memória um pouco Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o doutor Cícero recapitular o que está acontecendo e vou tecer os meus comentários. Tá ótimo. Porque eu acho que se torna mais pertinente, porque ele conhece o processo a fundo. Eu não. Certo. Eu apenas sou telespectador do que está acontecendo hoje, lá no Tribunal do Júri. Mas, doutor Cícero. João, Gabriel, o nosso boa tarde, sim, agradecendo o espaço ao doutor Bardavil, enquanto as demais emissoras nós procuramos espaço também. Ao que nos pareceu, só tinha espaço para acusação. Então, foi a única porta aberta para que os advogados de defesa, né, da minha pessoa e do doutor Magno, meu sócio, patrocinando aqui os 8 que irão a julgamento no dia 12, pudesse ter um espaço aqui nessa emissora que tem uma grande relevância. Sim. E uma grande audiência nesse horário, que é um horário bem amistoso para que as pessoas venham buscar as notícias. João, é um processo já de 2015, nós temos uma comunhão de informações cerca de quase 9 anos sobre essa chacina. Então, inadmissível que essas pessoas tenham sido mortas da forma que foram. A justiça tem que ser feita e ela fará o papel dela. Só que nós, advogados, nós não baixamos, como diz no sertão, o facho. Nós estamos aqui alertas e estamos com zelo patrocinando a defesa de 8 cidadãos, dentre eles uma cidadã, que é uma mulher,
que está injustamente acostada nesses autos sem um cabelo de prova, sem uma prova mínima que possa apontar que eles estão como Mas, doutor Cícero, Gabriel. Objetivamente foi o que aconteceu. Lá no Curió, mataram um policial. Pá! O policial saiu para trabalhar. Numa abordagem, como é que foi? O que foi que aconteceu? Não, o policial estava no momento de diversão jogando futebol. Quando ele Certo. percebeu a esposa dele estava sendo vítima de um roubo, De um ele assalto. tentou intervir e ele foi lá trucidado, né? Na verdade, Quantos tiros o policial levou? foi um tiro, salvo engano. E ele faleceu e daí começou a operação para diligenciar no sentido de prender Quem os matou o policial. acusados. Eram duas pessoas Perfeito. que matou o policial. Daí Certo. as viaturas policiais foram coordenadas via CIOPS e determinação do comando da PM para que se direcionasse ao local para intervir, diligenciar no sentido de capturar os acusados. Perfeito. Aí a denúncia dá conta de que alguns dos policiais, se é que policiais estavam fazendo condução em veículos civis e comboiando no sentido de já fazer a matança que houve, né? Nós discordamos. Essa é a acusação. De que foram policiais militares que foram lá e praticaram aquela chacina. Exatamente. A pergunta, assim, objetiva, e logicamente isso é matéria para o tribunal do júri. Esse convencimento tem que chegar para os 7 jurados. Mas é importante, como já fizeram a condenação prévia dessas pessoas na sociedade, né? Como já fizeram a condenação prévia deles nas mídias, é importante que o advogado de defesa se manifeste e me diga, objetivamente, existem provas cabais, porque assim, tribunal do júri, está lá os 7 jurados, você tem que mostrar para eles que o João Mota, aqui a foto do João Mota, ó, foi ele. Ó, tá aqui, ó, o carro do João Mota passando, ó, foi ele. Olha aqui, ó, João Mota quando atirou, o rapaz ali viu. Tu não viu? Vi, era o João. Certeza que era o João? Era o João. Eu vi ele. Não é assim que funciona, não? Exatamente. Existe essa prova absolutamente contundente, clara, objetiva, transparente de que foram aqueles cidadãos ou qualquer outro cidadão, qualquer outro policial militar que praticou esse crime? Com todo respeito às decisões que ofuscam dentro do processo, João, nós chamamos isso desde o nascedor de verborragia jurídica. A pior imoralidade, se é essa palavra que posso utilizar, com relação a esse processo, em que aponta que essas 8 pessoas que nós patrocinamos tenham intervido ali no momento dos cometimentos dos crimes. Repito, nós, enquanto defesa, nós não podemos nem mensurar a dor dos familiares, que será ad eterna, perderam seus entes. Lógico. E nada se justifica tirar a morte de uma pessoa E aí, doutor Cícero, eu sou objetivo. Aí o meninozinho lá que levou o tiro era um traficantezinho de merda, era um ladrão, era isso, era o terror. Não interessa. Exatamente. Não poderia ser executado. Ponto. Ai, era um menino bom, dedicado, esforçado, estudioso. Não poderia ser executado. Como não poderia o policial militar ter sido executado. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Tem que dar em Francisco. O que se discute aqui não é o fato. O fato foi terrível. O fato precisa ser averiguado, precisa ser resolvido. O que nós estamos tratando aqui é se foi fulano ou beltrano ou cicrano que o praticou. Se foi, pague, responda, seja preso, responda na proporção do que fez. Aí não foi. Eu não posso sentenciar a cadeia um cidadão que não cometeu um crime. Ou não é assim que funciona? É verdade. João, eu defendo aqui os patrocinados, o Ministério Público quer apontá-los como partícipes indiretos na situação de omissão imprópria. O que seria isso? Que lá eles estavam no raio, né, onde ocorreram os crimes, e que eles deveriam ter enfrentado aqueles que estavam nos comboios. Quando, na verdade, esses policiais estavam em obediência hierárquica. Eles não estavam lá por força própria, vontade própria, né, voluntariamente. Houve uma determinação do comando da corporação, do comando do batalhão, do comando da cavalaria, que tinha uma viatura também patrocinando essas diligências, para que fosse no local diligenciar no sentido de apontar quais pessoas ou qual pessoa teria tirado a vida do policial. Essa era a função deles lá? Essa era a função deles. E eles passaram de 23h30 até as 3h30, na transição do dia 11 para o dia 12 de novembro de 2015, nessa única diligência. Essas patrulhas, que eram 2 patrulhas do policiamento reservado, que são os policiais que trabalham a paisana, mais uma viatura da cavalaria que tinha uma policial feminina.
estava fazendo parte da composição, que duvido que uma mulher, na sua sã consciência, pudesse adunar, concordar com qualquer conduta ilegal dos demais participantes ali das diligências. E, João e Cícero, vocês podem explicar também para o povo de casa o que ficou acordado na primeira etapa desse julgamento? Podemos, João. É assim, o júri tem duas fases. A primeira que indica ali os indícios mínimos, conectivos, mínimos de autoria e materialidade para que o tribunal do júri, que é composto por decisão constitucional, por fundamentação constitucional, as pessoas do tribunal são convocadas, pessoas do povo, para que julguem seus pares, se eles cometeram crime. O detalhe é que restou provado desde a primeira fase que eles não tiveram participação direta, como aqui eu repito. Eles passaram 4 horas daquela noite nessa única diligência e dos locais dos homicídios onde ocorreram, eles sequer estiveram participando, investigando, eles sequer foram acionados via CIOPS para ali estarem. Foi a única ocorrência que eles atenderam. Você está me dizendo o seguinte, que se eu olhar a viatura do CIOPS, que aquele cidadão, aquele outro, o cavalo não dá para acionar via CIOPS, né? Tem alguém que aciona. Mas se você acionar, você não vai encontrar uma única chamada via CIOPS para aqueles cidadãos pedindo assim, olha, acabou de acontecer aqui a morte de alguém, o cabo chegou e fuzilou 2 ou 3 e venha para cá correndo depressa, vexado. Nada? Nós temos na fase de inquérito policial vários ofícios da autoridade policial com relação a captar câmeras dos comerciantes, de pessoas ali que eram moradoras, para ver se o raio desses veículos, esses 2 veículos que eram do serviço reservado e dessa viatura, passaram no momento em que ocorreram os homicídios. Passaram? Não. Ou se eles estiveram de frente ou de fronte a abordar ou tentar abordar aquele comboio que praticou aquela cena lamentável. Mas olha aqui, deixa eu voltar, João. As delegadas responsavelmente não indiciaram. Tu sabes que o nascedouro do processo é lá no inquérito policial onde existe o indiciamento. Eles sequer indiciaram esses cidadãos que estão aqui. Daí eu lhe pergunto. Deles que estão aqui, João, me permita aqui, porque a gente vai se aflorando, 2 sequer foram chamados para serem ouvidos. Como ele falou aqui na entrevista. Você está me dizendo que 2 daqueles cidadãos que estão ali sequer foram ouvidos vão sentar lá no tribunal do júri sem sequer ter sido ouvido na delegacia. Exatamente, é porque parece que a acusação fez assim, queriam pescar, jogaram uma rede de arrasto e todo mundo que pensou em passar no Curió entrou dentro do processo. E cadê o Ministério Público? O Ministério Público é fiscal da lei, fiscaliza a atuação da atividade policial, mas parece que está em um outro norte. Porque se estivesse fiscalizando a lei ou defendendo o Estado Democrático de Direito, esses cidadãos aqui jamais deveriam ter sido denunciados. É porque quando nós estamos aqui com a Rochelle, ela fica ali, ó, no tempo, sabe? Encerrou o primeiro bloco? Não. Então, você falou que ia pegar fogo. Pois é, não, mas é porque ele tem que responder ali pelo tempo. Daí quando a Rochelle faz assim, ó, é porque o tempo encerrou. Ele não fez, eu fiquei preocupado. Gabriel, não, mas vamos lá, Gabriel. Exato, mas vamos continuar no mesmo assunto. Muito porque bem. Agora, com exclusividade, a TV União teve acesso a pessoas envolvidas nesse caso. Vamos conferir? Analisando esse processo do Curió, da chacina do Curió, nós temos visto que o Ministério Público tem, de forma assodada, iniciado ações penais contra essas pessoas sem ter um bojo probatório mínimo que pudesse atestar que, de fato, essas pessoas tiveram a capacidade de cometer esse crime. Por exemplo, no caso aqui em questão, esses policiais estavam em situação de diligência, com determinação do Comando Geral para comparecer ali à investigação da morte do soldado Serpa. Entretanto, dentro da investigação que fluiu, não foram indiciados pela autoridade policial. Posteriormente, o Ministério Público ingressou esses policiais dentro da ação sem ter um bojo probatório ali relevante que pudesse trazer um indício de cometimento desses crimes. Então, respondendo à sua pergunta, a gente entende que está tendo aí um punitivismo, né? um aspecto de justiceiro nesse caso, onde tenta englobar vários policiais que somente por estarem ali naquela localidade, por ter passado no local, estão sendo acusados desses crimes. Eu estou aqui me expondo aqui para mostrar a todo mundo que nós, policiais militares que estavam de serviço no dia dos acontecimentos, nós fomos determinados pelo comandante do batalhão a ir para a área para investigar a morte do policial Serpa.
juntamente com o pessoal da inteligência do Estado-Maior e com a equipe da cavalaria. Nós estávamos com o informe de um dos suspeitos e fomos até a casa desse suspeito, conseguimos detê-lo. Foi feito alguns levantamentos, ele foi levado para reconhecimento. Ele não foi reconhecido, nós conduzimos eles até a residência da sua mãe, foi entregar a genitora, né? Nós estávamos a 5 quilômetros, 5, 6 quilômetros dos locais de onde aconteceram os fatos. Nós não estávamos na área de onde aconteceram os fatos. E isso a gente queria deixar bem claro, que todos nós aqui, nós trabalhamos dentro da legalidade. Nós não trabalhamos 1% fora da legalidade. Então, a gente está pedindo, a gente está clamando aqui, justiça. Que os justos não paguem pelos pecadores, porque nós trabalhamos dentro da legalidade naquela noite. Assim, o que eu queria falar aqui é o seguinte, porque no dia do ocorrido, eu nunca tirei serviço de viatura, só tirava serviço montado. Nesse dia, por conta de uma cólica, eu pedi para ficar no corpo da guarda. E então o adjunto do dia achou melhor que eu formasse uma equipe com outros 2. E nós fomos para essa viatura em outro local, Maracanaú. De lá, fomos acionados para esse local, do ocorrido lá do DCS-13. Então, de lá para cá, eu estou sendo acusada de uma coisa que eu não cheguei nem perto, não vi, não ouvi. Então, depois disso, eu estou sendo estou tendo acompanhamento psicológico, eu e minhas 2 filhas, porque nós não temos mais estrutura para sobreviver a isso. Fiquei presa por 1 ano por conta de um homicídio que eu não cometi, não ouvi, não sei de nada. Usei tornozeleira eletrônica. Muitas das vezes minha energia queimou, faltou luz e mandaram que eu fosse recarregar a tornozeleira eletrônica na minha vizinha. Então, assim, desde lá para cá, eu estou sendo muito humilhada, entendeu? Recentemente, depois desse caso, durante o ocorrido, a minha mãe adoeceu, perdi um irmão, não tive como ajudar. Há pouco tempo, meu marido faleceu e assim, eu estou à mercê da população. Eu não tenho a quem recorrer, só os meus advogados, entendeu? Eu faço tratamento psicológico há quase 8 anos, minhas filhas estão no mesmo patamar. Todas estão com medo, não querem perder aula, porque por conta disso, todas ficaram sem estudar. Passaram mais de ano sem estudar. Então, assim, o que eu peço é que tenham compaixão. A gente aqui, nós não fizemos nada. Então, estamos sendo acusados de homicídio, que nós não cometemos nada. Nada, nada. Só Jesus. Só Jesus. Deixa eu dar a minha humilde opinião. Eu vou me despir aqui de ser advogado também. Vou me despir um pouco da função de jornalista e vou falar como cidadão. Cidadão fortalezense, cidadão cearense. Eu quero começar parabenizando um cidadão chamado Bardaville. Eu não encontro em nenhuma outra emissora do Brasil, um espaço onde uma pessoa possa chegar, contar sua história, contar seu lamento, contar sua angústia, contar pelo que está passando de forma tão clara, tão transparente, tão objetiva como essa. Eu faço viagem nesse comentário, João, comungo desse seu pensamento, porque nós batemos nas portas das demais emissoras que exploram esse assunto há 8 anos. E ninguém? Só para acusação. Daí essa senhora, pelo visto mãe de 2 filhas, 2 filhas é isso? Duas filhas. A idade, só por curiosidade. A idade, 15 e 25 anos, sofreu por tudo isso. O Ministério Público, pelo visto, não tem nenhuma prova material, incontestável, idônea, que comprove que ela cometeu qualquer crime, mas mesmo assim, como é o nome? É rede de arrasto, né? Rede de arrasto. O Ministério Público, você que bota aqui no dentinho, pega aqui a tarrafa e joga. O que pegar é peixe. Então eles jogaram o que pegou para eles tá bom. Eles não querem saber se eles são, se é outorgado pela Constituição a eles a nobre função
de fiscal da lei, porque nessas horas o cabo quer estar com aquela beca bonita, lá no tribunal do júri, bonitão, se passando de arauto da justiça, mas daí a justiça é quando você observa o bojo das provas e olha e tem a humildade de dizer, não, calma lá, pessoal, não pode ser assim, não. Eu, antes de ser acusador, sou fiscal da lei. Essa pessoa aqui não tem condições de estar aqui. Essa não tem, essa não tem. Essa tem a mínima possibilidade? Tem. Pois deixa para o júri avaliar, vamos para os debates, né? Mas não, jogaram a rede, o que pegou, puxou, está todo mundo no mesmo balde. Não, calma lá, Ministério Público, não é assim que a banda toca, não. João, nós aqui nos posicionamos que o Ministério Público é essencial para a nossa sociedade. Sim, ninguém discute isso. Nós precisamos da atuação do Ministério Público. Todavia, essa atuação tem que ser dentro dos ditames legais e não na força da pessoa de A ou pessoa B. Nós aqui reprisamos que nós teremos o zelo, João, o zelo máximo para que nós possamos demonstrar no dia 12 em diante da prova colhida, que segundo o Ministério, da prova colhida, que não existe essa prova, nós vamos falar dessa prova colhida como a prova que é capaz e cabal de inocentar todos os nossos clientes. Você usou uma palavra muito forte. Não existe essa prova. Vou lhe perguntar de novo. Existe essa prova? Não existe essa prova, João, de que esses policiais estavam coadunados com aqueles que participaram. Na intenção subjetiva de participar diretamente ou indiretamente daqueles homicídios naquela noite. Então é isso, né? Temos o que ainda de tempo aí nesse primeiro bloco? Nosso primeiro bloco vai ficando por aqui, Não, João. olha como passa rápido. Mas você rápido. não Quando o sai negócio daí, pega porque fogo, o da é assim. hora volta já já. E o da hora dessa sexta-feira está de volta. E vamos continuar abordando o tema da chacina do Curió com o João Mota e o Dr. Cícero. Doutor Cícero, eu estive ontem na segunda fase, né, do julgamento. É a instrução da segunda fase. A instrução da segunda fase. Nós preparando os depoimentos. É. Testemunho de acusação e defesa. E o que eu percebo é que existe assim o Ministério Público, na verdade, está fazendo uma grande festa com relação a isso. Ontem, quando eu ia chegando salvo engano, a maneira como ele chegou, muito fastando tudo e fastando todos, sem respeitar nenhum, foi entrando, né? Como é o nome dele, rapaz? Eu não lembro o nome dele, mas é o chefe-geral do Ministério Público no Estado. Procurador-geral. Procurador-geral, né? Muito atencioso, mas chegou mesmo, quando ele chega logo com 5 segurança, é assim, algo realmente, parece que o rei chegou, né? Mas só começava 2 horas da tarde, e ele saiu e voltou para uma sala e ficou por lá. Depois eu retornei, não assisti tudo, mas eu percebo que o Ministério Público está todo mundo querendo se promover em cima dessa situação, inclusive o Ministério Público. Daí vai para lá deputado federal, vai para lá deputado estadual, vai para lá vereador, daí senta ali do lado ali da defesa, né, para mostrar que o procurador, quando vai, senta do lado da defesa, as autoridades, no geral, o pessoal ligado a instituições internacionais, quando chegam lá, vão lá para o lado da defesa, as ONGs, daí vão lá cumprimentar o juiz. Eu lhe pergunto, isso não é um pré-julgamento, não? A pessoa que está ali no júri, o jurado, um dos 7 ali, quando olha, diz assim, mas rapaz, esse lado de cá está muito fortalecido, né? Você só vê autoridade, você só vê gente importante, você só vê deputado, você só vê vereador, você só vê pessoal da Anistia Internacional, o pessoal das ONGs, né? Não é uma maneira de pressionar um pouco, não é um ambiente que cria-se aquele espírito de vamos condenar, não é não? O fato, já desde o início, sem esse bojo probatório, fez com que todos, ao início 44, fossem presos preventivamente e nós, advogados, de forma combativa, sempre trabalhamos na primeira fase para revogar aquela prisão, porque, a nosso ver, ela era ilegal e se ela fosse repetida hoje seria ilegal. Por quê, João? O fato foi em 2015. A prisão ocorreu
em 2018, salvo engano. Certo. 3 anos depois. Não era pretérita, a prisão não era pretérita aos fatos, Perfeito. então era desnecessário. Todos os policiais militares, servidores do Estado, com domicílio, que o policial, se ele deixar de comparecer à sua unidade de lotação, durante 8 dias ele já responde por outro crime, ele pode ser preso instantaneamente pelo crime de deserção. Então não teria perigo de fuga. A investigação já tinha se finalizado. Para que prender preventivamente todos durante 9 meses? Para criar uma pecha de que foram eles? Então, no tribunal do júri já se é tendencioso, quando a pessoa chega lá... Mas essas pessoas para foram ela presas, ser... vamos lá, tinham bons antecedentes? Todas. Emprego fixo? Sim, Residência? sim. E a prisão não era temporária aos fatos, ela era Qual extemporânea. foi a fundamentação que foi utilizada para que pudéssemos prendê-los preventivamente? Evitar a questão das testemunhas serem coagidas. Mas não né? existem outros instrumentos que Existe. podem ser utilizados para evitar isso? Essa desproporcionalidade da medida da prisão, ela só foi revelada 9 meses depois, fim da primeira fase da instrução, quando alguns foram pronunciados, porque nós conseguimos fazer a questão da impronúncia de ao meu tempo, e desclassificação do crime de homicídio para o crime de prevaricação. Então, nessa segunda fase, algumas pessoas conseguiram, com a salvação divina, digo assim, não estar enfrentando essa fase aqui que é daninha. Aí nós repetimos, aqueles que cometeram têm que pagar pelo seu crime, se provado for. Nós estamos aqui de forma clara e evidente, revelando aqui publicamente, com a possibilidade desse espaço aqui que é notório, dizer, João, que não há arcabouço, não há nada. A prova que diz o Ministério Público, ela é anêmica como um caldo de bila. Assim eu vou colocar aqui bem no nordestinando. Entendi. Aquele vídeo, nós temos outro vídeo, vai conseguir... Não, vamos seguir adiante. Vamos tá seguir certo, adiante? João Malta? Pois vamos tratar, vamos caminhar. Vamos caminhar porque a gente ainda vai continuar nessa área de julgamentos, porque com 33% das obras concluídas, o prédio de 15 de outubro, que será o novo batalhão do Corpo de Bombeiros no bairro Dionísio Torres, definitivamente já transformou o cenário de tragédia do edifício Andréia. A previsão de entrega é o primeiro semestre de 2024 e, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado, 4 anos depois, os apontados como influenciadores pelo desmoramento ainda não foram julgados. E só agora os antigos moradores receberão suas devidas indenizações. Então, João Malta e Cícero, é mais um caso que teve repercussão nacional, de grande repercussão no Brasil todo e que depois de muito tempo é que agora está tomando alguma providência, né? Pois é, eu acredito que não só eu, como o doutor Cícero, como todos os advogados, como todos os operadores do direito que estão em casa, sempre são vítimas dessa letargia do judiciário. O judiciário, quando não é 8, é 80, né? Quando ele não age com a devida agilidade em favor do cidadão, ele age como o caso da chacina do Curió, né? Ele age com uma velocidade, com um pré-julgamento violento, quando a imprensa, quando a mídia, quando o assunto para eles é muito relevante, e com essas questões assim, agem letargicamente. Você quer um exemplo? A 1, 2, 3 milhas, e eu mesmo, ingressei com a ação, que imaginei, entrei lá com pedido de tutela de urgência, que imaginei que teria uma celeridade gigante, não tem. A 1, 2, 3 milhas vai dar um canto de carroceria no Brasil todo, já pediu a recuperação judicial, isso transformado em miúdo para você que está em casa, significa dizer que eles vão ter um prazo extremamente alongado para continuar lhe dando um coice. Para pagar só o final, né? Para pagar só o Os 3 final, juros, se pagar, quilografados. e se pagar não vai pagar com juros, não vai pagar com correção monetária, não vai pagar com nada, isso se pagar. Não há nenhum bloqueio de bens. Não ainda. há nenhum bloqueio de bens, porque está lá na recuperação judicial. Na ação que eu E a protocolei... empresa tem um grande vulto financeiro. Tem um grande vulto financeiro. Na ação que eu protocolei, doutor Cícero, que pedi lá a tutela de urgência, antes da 1, 2, 3 milhas ser citada, eles já colocaram dentro do processo a informação de que numa vara, lá em Guarulhos, eles ingressaram com um pedido de recuperação judicial, pedindo a suspensão de uma liminar que sequer eu tinha obtido ainda. Caso conceda a liminar, que ela já fique sem efeito, porque nós já ingressamos com a ação e ainda diz assim, desculpa, João. ingressamos com a ação, não foi concedida ainda, mas já estamos informando para Vossa Excelência de que tem ação e que Vossa Excelência e o juiz daqui,
E a nossa prática processual diz que, ainda que concedida, a empresa não vai cumprir a liminar, João. Não Pode vai cumprir a imputar a multa que imputar, porque está lá o processo de recuperação. Tem um motivo justificado Exato. de não cumprimento da decisão. Assim, o Brasil é Acabou terra... o sonho de muita gente. O Brasil é terra fértil para esse tipo de estelionato. Por quê? Porque o estelionatário conta com o apoio, né, da justiça. E não é apoio da justiça, está dizendo, faça não. É a força da justiça, é o apoio da justiça dizer, estando feito, a minha morosidade lhe protege. Estando feito, você cometeu, você foi esse larápio do dinheiro do cidadão de bem, que planejou uma viagem, que pagou com dificuldade. Eu lhe dou um canto de carroceria e quando você procurar o judiciário ainda quer dar uma dentadinha em você também, viu? Nosso ordenamento é muito atrasado, João. Eu tenho uma amiga que mora no exterior, que ela me disse que se ela faltar com o aluguel dela e houver uma reclamação no judiciário, ela é deportada. É uma sociedade que funciona. As pessoas têm a certeza de, ao cometer um crime que prejudique outro, verdadeiramente vai pagar por aquilo. Exatamente. Né? Daí sabe o que acontece também? Nós, brasileiros, adoramos irmos para os Estados Unidos, né? Para a Europa, o Canadá, seguro, a lei funciona, mas tenta trazer o arcabouço jurídico de lá para cá e dizer, não, pois vamos fazer o seguinte, vamos instrumentalizar aqui. Direito comparado. Vamos instrumentalizar aqui esse direito, a partir de hoje é assim, ninguém quer, porque a pessoa quer viver neste paraíso, onde você pode fazer tudo de qualquer forma, de qualquer maneira, e o judiciário não toma nenhuma providência, e na hora que você quer relaxar, descansar, você vai lá para o país onde a lei funciona, onde o arcabouço jurídico funciona, onde os juízes são absolutamente constitucionalistas. E imparciais. E imparciais, perfeito. É isso. E agora a gente vai falar também sobre outra obra, né? Porque o governador do Ceará, Eumano de Freitas, disse durante um evento de celebração aos 44 anos da lei da anistia que irá transformar o mausoléu de Castelo Branco, que fica no Palácio da Abolição, em um monumento em homenagem aos líderes abolicionistas. Rapaz, desde a gestão passada, desde a gestão do Camilo, que ele tem interesse em tirar os restos mortais do Castelo Branco de lá e transformar em alguma coisa que ele acha que seja importante. Eu, pessoalmente, tenho minha opinião, inclusive expressei essa opinião numa notazinha que eu publiquei. Eu acho que a 10ª Região Militar deveria retirar os restos mortais do Castelo Branco, de onde se encontra, levar para a 10ª Região Militar com todas as honras e pompa necessária à transferência dos restos mortais do Marechal, né? Do grande cearense. Do grande cearense, Castelo Branco, lá para a 10ª Região Militar, onde os restos mortais dele pudessem repousar num ambiente que impera a disciplina e a hierarquia. Não é verdade? E deixar o espaço lá para transformarem. Eu ia usar uma expressão pesada, mas assim, como tem aquela tajazinha que fala que a responsabilidade é minha, se fosse só minha eu ia dizer, mas transformar no que eles acharem que devem transformar. Agora, eu acho que a 10ª Região Militar, e se precisar, eu acho que pode fazer uma vaquinha 10ª Região Militar. Eu contribuo, assim como vários brasileiros e cearenses contribuirão, para que vocês possam construir aí nas dependências da 10ª Região Militar um espaço onde possa repousar eternamente os ossos do nosso cearense Castelo Branco, que muito honrou tanto esse país como esse estado. Ainda acho que, como a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará não permitiu que isso acontecesse no governo do Camilo, acho que não permitirá que aconteça agora no governo do Eumano. Mas, assim, de toda forma, fica aí as minhas considerações. Porque, querendo ou não, foi o primeiro e único presidente cearense na história, né, o João Mota? Pois é. E se você for lá, você tem uma verdadeira aula de história, tem as cartas que ele escrevia. Antigamente existiam as escolas, não sei se você chegou, se é muito novo ainda. Organização Social da Política Brasileira, OSPB. E levavam os alunos das escolas particulares e públicas
para conhecer aquele espaço, entendeu? Dava-se aula lá, falava-se da história, falava-se do governo do Castelo Branco, falava-se daquele momento histórico que aconteceu no Brasil, e os jovens compreendiam. Hoje em dia, acho que nunca mais ninguém andou por lá. Não se fala nem em sistema político hoje. O jovem mediano aí, 12, 13, 14 anos, não sabe explicar o que é sistema político brasileiro. Não, o nosso jovem mediano, assim, mesmo que o ex-governador Camilo Santana e o atual governador Eumano de Freitas diga que a educação no Ceará é a melhor que tem no país, mesmo que nenhum vereador de Fortaleza, nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, nenhum senador, nenhum governador e ex-governador tenha seus filhos na escola pública do estado do Ceará, eles acham que é uma boa escola. Para o filho do pobre, beleza. Agora, para os deles, não é uma boa escola. Porque se fosse, ele estaria lá. Eu fui aluno com muito orgulho, estudei em primeiro grau em escola particular, estudei no Casimiro de Abreu, que ficava ali na Avenida Francisco Sá, saudoso professor Joaquim, e o meu segundo grau eu fiz numa escola pública, no Joaquim Nogueira, que fica ali na Parquelândia. Fiz meus 3 anos lá no Joaquim Nogueira, tive excelentes professores, mas a época, Cícero, era outra. Terceiro ano você escolheu científico, né? Contabilidade. Pronto, ou contabilidade. Fiz contabilidade. Ou pedagogia. Fiz contabilidade, fiz mecanografia. Vixe, Maria, ninguém sabe nem o que é isso, né? Você não sabe não, né? Eu sei que eu peguei terceiro ano científico. Não se entregue aqui não, deixa pra lá, deixa a mecanografia 97. Ele não sabe, pergunte pelo que é mecanografia. O que é mecanografia? Não peguei essa época, viu? Esta época foi humilhante para todos nós. Tempo do mimeógrafo. Época de ouro, né? Época de ouro, mas era uma época boa. Pergunta o mimeógrafo pra ele. Mimeógrafo. Fiquei muito por trás da janela esperando que o professor jogasse. Não, que sentir cheiro? Do álcool, rapaz. De álcool, eu queria lá saber de conhece de álcool, eu queria. Era a folhinha do mimeógrafo que o professor descartava para dar uma lidinha. Cícero, Ficava ali a base, a você falou justamente da importância, né, da escola em levar esses alunos para conhecer patrimônios tão importantes que contam um pouco da nossa cidade, né, Cícero? Nós temos o Labomar aqui ainda em Fortaleza, Laboratório de Ciência do Mar, porque eu, na minha juventude, fui levado 2 vezes. O Labomar, acho que nós não temos. Nós temos o aquário. Que seria, né? Nós temos um aquário. Nós temos lá a criação de mosquito da dengue. Está lá um aquário gigante, cheio d'água, cheio de mosquito da dengue. É uma vergonha, nós não temos mais o Labomar. Que pena, rapaz. Quantas visitas você fez ao Labomar? Fiz umas 3, porque todo ano a escola aqui, hoje as visitas são parque aquático. Eu vou fazer uma cobrança aqui. A visita hoje é parque aquático. Eu vou fazer aqui uma cobrança ao senador Tasso Gereissati. Visitei muitas vezes a Coca-Cola. Visitei muitas vezes a fábrica Fortaleza. Para conhecer como era o funcionamento, como era, quem produzia. Não tem mais essas visitas. Senador, abre aí e visita novamente para os jovens das escolas para visitar a Coca-Cola. O pessoal lá da fábrica Fortaleza abre novamente visita, que é tão importante para o nosso jovem. Essas visitas, essa saída da escola e conhecer um pouco da realidade. Nós temos o Complexo Industrial do Maracanãú. Roga aí a prefeitura para que seja aberta as escolas de Maracanãú conhecer o Complexo Industrial. Pois é. Isso. Então vamos encerrar aqui o penúltimo bloco e o Da Hora volta já. Não saia daí. E o Da Hora dessa sexta-feira está de volta. E nesse último bloco recebemos a presença do convidado Clênio Silva. João Mota? Na verdade, assim, as mídias sociais bombaram aqui com esse assunto do Curió. Certo. Eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo e nós resolvemos trazer aqui o Clênio. Clênio é sargento da Polícia Militar. Isso. É uma das pessoas que está sendo acusadas, inclusive, dessa situação toda. E ele estava aqui já no estúdio, estava ali extremamente incomodado, porque, querendo ou não, você ser acusado de algo que você entende que você não praticou é muito doloroso. E, mais uma vez, agradecer ao Bardavil por essa oportunidade de estar dando às pessoas de se defenderem. Logicamente, tem espaço também para o Ministério Público. Se o Ministério Público quiser vir aqui, eu estarei aqui para ouvir e para, logicamente, discutirmos sobre essa questão. Mas, Clênio, onde é que dói, na verdade? Qual é o grande problema dessa situação? Você praticou o crime que estão dizendo que você praticou? Com certeza não.
E aquela frase que vale mais um culpado preso do que um inocente, um inocente, um culpado solto do que um inocente preso, eu senti na pele. Você imagina aí você ser enviado pelo comandante-geral através do assessor de inteligência, coordenador de inteligência, coronel Adriano, para um local, e lá você fazer todos os seus levantamentos, saber quem foi o policial que morreu, ir até o local, ver se tinha câmera para filmar, ver se filmou o policial sendo morto, todos os levantamentos de inteligência, e aí uma informação que os suspeitos estariam em um local, esse indivíduo realmente estava lá, foi abordado dentro da lei e foi conduzido até o quartel por segurança, voluntariamente, a família tendo ciência, a mãe foi ligada para a mãe dando ciência dessa abordagem, a avó, todos tiveram ciência, foi levado ao quartel para ser reconhecido, e lá a esposa que estava na hora que o policial foi morto não reconheceu, tiveram dúvida se ele tinha participado ou não, ficaram entre sim e não, e quando a gente não tem dúvida de se uma pessoa é culpada ou não, a gente faz o correto. Ele foi devolvido de volta à casa da mãe em segurança, a mãe elogiou o trabalho da polícia, falou que naquela noite ele só estava vivo porque os verdadeiros policiais trabalham de maneira correta, íntegra, e ele foi deixado em casa. E aí, você imagine você ser colocado dentro da chacina do Curió, sem nunca ter sido ouvido, porque eu e o meu colega Flauber, a força-tarefa, na pessoa da delegada Adriana, o nosso coronel Adriano, conversou com ela pessoalmente, e ela falou que não havia nenhum motivo para nos colocar dentro da investigação. E por que colocou? não foi ela. E quem foi? E a gente não foi sequer indiciado, ou seja, a gente não foi investigado no inquérito, ela não achou que não deveria nos colocar, não havia nenhum motivo para nos colocar. Mas você foi pego, pelo visto, na rede de arrasto do Ministério Público. Aí o que aconteceu? Nós não fomos indiciados, e aí o promotor, Marcos Renan, dando entrevista, e está no YouTube para quem quiser ver, ele fala que naquela noite, essa abordagem do Breno até o quartel, essa condução do Breno, teria sido cometida uma tortura psicológica. Que ele teria sido... E aí ele falou que essa tortura psicológica era um crime conexo. Mas assim, como é que Curió. ele provou que era uma tortura psicológica? Não houve tortura psicológica. Não, mas muito bem. Mas o Ministério Público diz que houve. Se eu disser assim, o Breno chegou aqui e me deu um tabefe, eu tenho que provar que eu levei um tabefe. Está cheio de câmera, está cheio de testemunha. A pergunta é, como é que o Ministério Público provou, anexou o mínimo de informações que possam lhe conduzir a um tribunal do júri de uma possível tortura psicológica? Foi que ele colocou lá. Com todo respeito ao Ministério Público, mas o próprio Breno, no seu depoimento, eu ontem assisti o depoimento do Breno mais uma vez, ele fala que não houve nenhum tipo de agressão a ele. Olha, um policial ele está sendo acusado de ter matado um policial e vai ser feita uma tortura psicológica. Vamos pensar, ele foi conduzido de maneira legal, não houve tortura. O Ministério Público supôs, não houve nenhum laudo médico, psicológico, de um psiquiatra, de um psicólogo, para que houvesse um laudo que se a pessoa foi torturada psicologicamente. E aí eu fui colocado dentro da chacina do Curió por uma tortura psicológica de um cara que eu nem abordei, nem conduzi, e que foi conduzido de maneira legal, voluntária, com toda a família tendo ciência. Aí ele diz que esse crime é um crime conexo, joga dentro da chacina do Curió, e agora como é que sai dentro de uma chacina? E a grande pergunta é, o fato de vocês terem conduzido esse jovem até a delegacia, como você muito bem disse, com a família sabendo, dentro do rito que tem que ser respeitado, a pergunta é, isso impactou em alguma coisa as investigações? Porque, pelo que você me disse, ele sequer foi reconhecido como partícipe lá no assassinato, na morte do policial. Em que isso... Não vi nada. Infelizmente, eu acho que eles queriam colocar um número maior de policiais, porque 11 pessoas inocentes mortas talvez não fosse suficiente. Então, colocar o máximo de policiais para causar esse sensacionalismo. Só que não se faz isso com inocentes, não se faz isso com policiais que estavam lá trabalhando sério, de maneira honesta, correta. Tanto que o Breno, hoje, ele é uma testemunha de defesa para nós, porque o Breno, no seu depoimento, diz que naquela noite nenhuma pessoa foi abordada fora ele, que nenhuma pessoa foi morta na nossa frente, que nenhuma pessoa foi torturada na nossa frente, que nós não estivemos no local de crime. Ele fala no depoimento dele que sequer houve um disparo de arma de fogo, porque o local mais perto que nós estávamos era cerca de 6 a 10 quilômetros de distância. A gente não tem nenhuma. Vou dar a minha opinião, acho que nós já estamos nos minutos finais, mas eu vou dar a minha opinião particular. Policial que participou de chacina de Curió, se tiver participado,
Se comprovar realmente a participação, tem que ir para a cadeia. O senhor me permite? Permito. Eu- Mas deixa eu lhe dizer. Bandido que matou o policial tem que ir para a cadeia. Agora, você não pode, o amigo começou muito bem sua colocação. Eu prefiro um culpado solto do que um inocente preso. Você colocou muito bem. Essa é a principal máxima da justiça. E é a máxima que o próprio Ministério Público, como fiscal da lei, deveria perseguir. Eu só posso colocar um cidadão na cadeia se eu verdadeiramente conseguir comprovar que ele cometeu aquele crime. Se não for assim, não é Ministério Público. Mas diga. Eu quero pedir ao nobre Ministério Público, fiscal da lei, que aos culpados, todo o rigor da lei. Não importa se é 200 anos, 300 anos, todo o rigor da lei. Para quem participou daquela monstruosidade. Mas aos inocentes, não. Não é justo, sabe? A minha carreira foi destruída, meu psicológico. Sabe, eu sou um homem de fé, eu sirvo a Deus há 20 anos na igreja, servindo a Deus, pregando a palavra. Eu sou um policial, sabe, irrepreensível. Tenho uma carreira exemplar. Eu jamais compactuaria, participaria, seja do menor crime, seja dessa tortura psicológica, eu jamais compactuaria com isso. Eu sou inocente. Os meus colegas não participaram de nada. Nós fizemos um trabalho correto, elogiado pela família, elogiado pela força-tarefa. Esses policiais que abordaram o Breno conduzindo foram elogiados pela força-tarefa, inclusive pelo um promotor que acompanhou a força-tarefa. Eu não me engano se o nome dele é André, eu não me recordo o nome dele. Ele elogiou o trabalho dos policiais, da condução, de todo o demandamento, de ter levado ao quartel, o cuidado de não levar um inocente para ser autuado em flagrante, porque aquele rapaz poderia ter sido, pelo que estava no celular dele, dava a entender que ele realmente tinha participado. Tivemos cuidado de levar ele, dele ser reconhecido, dele não sofreu nenhum tipo de agressão, ele não foi reconhecido, então ninguém forçou, a gente poderia querer um espírito de vingança, levar ele direto para a delegacia, dizer, não, ele é o culpado, está aqui, forjar a prova e autuar um inocente. A gente não fez isso. A gente foi lá, não reconheceu, tiveram dúvida, ficaram entre 50% sim e não. Como há dúvida, não vamos levar um inocente para ser autuado em flagrante. Foi entregue na... Eu vou lhe aqui, fazer mamãezinha, uma seu pergunta filho. objetiva. Você acabou de dizer que é um servo de Deus. Servo de Prega na igreja e eu vou lhe fazer uma pergunta objetiva. Só cabe sim ou não. Eu sei que sim ou não é muito complicado, mas eu queria que você respondesse sim ou não. Você queria ser tratado pelo Ministério Público com o mesmo respeito, da maneira que você está me dizendo que tratou? Você queria que o Ministério Público tratasse vocês como vocês trataram esse rapaz que vocês conduziram à delegacia, deram o direito dele se defender, comprovou-se que levou-se a dúvida da participação dele e ele foi liberado, deixado na casa da mãe dele? Assim você está me dizendo que vocês trataram esse rapaz. Você gostaria que o Ministério Público lhe tratasse com essa mesma lisura? Não só gostaria que ele fizesse isso, como eu gostaria que ele me fizesse justiça naquele dia. Da mesma maneira que vocês fizeram ao rapaz? Da mesma maneira que eu fui profissional, íntegro, correto, eu gostaria de ser tratado naquele dia. Perfeito. Eu acho que é uma boa declaração. Acho uma excelente declaração. E é isso, João Mota. O programa vai ficando por aqui. Queria ouvir suas considerações finais. Na verdade, quero agradecer mais uma vez, parabenizar o doutor Cícero Roberto, que esteve aqui nessa bancada, tratando desse assunto. Parabenizar aos policiais militares que aqui estiveram, que aqui falaram, que aqui se fizeram presentes, tentando mostrar para a sociedade a realidade dos fatos. E dizer que a emissora fala que não tem uma autorização para falar em nome do Bardavil, mas é o que tem acontecido sempre. A emissora estará sempre aberta ao bom debate, a restituir a verdade nos fatos, e é uma empresa de porta aberta para que todos, vejam bem, todos possam falar, as acusações e as defesas. Sempre foi assim e, pelo visto, sempre será. Parabéns, Bardavil, parabéns. Suas considerações finais? Quero só pedir justiça. Pedir justiça às vítimas, pedir justiça aos policiais, aos inocentes, aos culpados, rigor da lei, aos inocentes, o correto, a absolvição, as suas vidas devolvidas de volta. E que Deus em Cristo Jesus possa iluminar o Ministério Público, possa iluminar naquele dia também os jurados, para que possam fazer justiça aos inocentes e aos culpados, com certeza, todo o rigor da lei. É isso, e eu quero agradecer a sua audiência e a sua
sua audiência e sua presença e dizer que agora você fica com o programa do Ferreira Aragão e logo após o Esporte e União com o Gabriel Viana. Então é isso, Da Hora fica por aqui, um excelente final de semana e até a próxima.